Fala amigos, hoje eu vou tratar aqui de um assunto um pouco delicado. Um pouco delicado por quê? Porque eu vou falar de games. E eu não vou generalizar aqui porque eu conheço muita gente legal nesse meio, só que tem um pessoal muito chato. Sempre tem aquele que joga um pouquinho mais ali de videogame, ou lê uma coisa a mais ou outra e acha que é a melhor pessoa do mundo, que é a pessoa que está sempre certa. Então, se você for essa pessoa, você não precisa nem assistir esse vídeo. Se você não for essa pessoa e se você estiver um pouco aberto a me escutar aqui, a me assistir, por favor, continua. Vai ser uma honra ter você. Depois dessa introdução muito chata que eu fiz, eu vou dizer por que eu tô aqui. Eu vim falar sobre uma das maiores franquias que o videogame já conheceu, que é The Legend of Zelda. O novo Nintendo já chegou e com ele veio Breath of the Wild. Eu ainda não tive a oportunidade de jogar, mas quem jogou falou que tá incrível, que é um dos melhores games de Zelda. Muito site especializado deu nota máxima pro game, então a expectativa vai lá em cima, né? Eu cresci jogando muito Zelda, joguei acho que a maioria dos jogos, e eu tô aqui para trazer uma lista dos 5 melhores na minha opinião. Se você não conhece Legend of Zelda, corre atrás, joga, porque você não vai se arrepender. É uma das melhores franquias do videogame, é uma das maiores aí da Nintendo, né, junto com Mario. E Legend of Zelda que teria um outro nome, se chamaria Hyrule Fantasy. E Miyamoto aí, que é um dos gênios por trás de toda essa franquia, ele disse aí numa entrevista que se inspirou na infância, né, para criar todos aqueles mundos. Ele brincava lá no Japão, era uma criancinha japonesa pequenininha, bem danada, e ele brincava lá nas florestas e cavernas, enfim, e muitas dessas coisas a gente vê no jogo. Ele também disse que se inspirou em Peter Pan para criar o visual ali do Link. Se você for ver ali, ó, os dois são bem parecidos, né? Não tem como eu começar a falar dos melhores games de Zelda sem lembrar do primeiro deles, que é o Legend of Zelda. O ano era 1986 e o jogo foi aí uma coisa maravilhosa, assim. Quem estava acostumado com alguns jogos ali da época se surpreendeu. Foi um título ambicioso, sabe? Foi o primeiro aí a trazer um mapa expansivo, repleto de calabouços e biomas diferentes. E também ele foi o primeiro a ter a sua própria história contada dentro do jogo. Não veio ali no manual para você pegar e entender. Não, dentro do jogo ia contando a história. Então, por mais tosco que ele possa parecer aí ser em comparação com os jogos de hoje, vale a pena jogar, vale a pena conferir, porque foi um divisor de águas na época. E de 1986 a gente dá um pulo para 1992. Foi neste ano que a Nintendo trouxe a Link to the Past. Veio assim com gráficos excelentes para a época. E foi nesse jogo que surgiu algumas referências da franquia, como a mecânica dos mundos de luz e escuridão. A gente ouviu também uma das principais trilhas do Zelda, que é o Kakariko Village, o tema do Kakariko Village. E também a Zelda Lullaby. Aliás, falando em Kakariko Village, foi nesse jogo que a gente aprendeu que não se deve mexer com os cucos, que são aquelas galinhas. Se você mexer com o cuco, mexeu com todos. E também é nesse jogo que trouxe aí um dos maiores segredos de toda a franquia. O Link, ele encontra o tio dele, e o tio dele tá lá agonizando num canto e ele diz uma coisa muito importante. Zelda é sua. Sua o quê, desgraça? Sua irmã? Sua esperança? Sua vizinha? Sua rainha, sua cruz. Na verdade, eu acho que Link e Zelda são... E eu trago para o terceiro lugar dessa lista um jogo aí que dividiu muita opinião, que é Zelda Twilight Princess.
fã desses gráficos cartunescos, então por isso que Zelda Twilight Princess me chamou muito a atenção, que ele tem um visual mais adulto, ele tem um visual assim mais sombrio. E traz também a melhor sidekick do Link, que é a Midna. A Midna, que é um serzinho ali que fica enchendo o saco do Link o tempo todo, e ela é muito irritante, ela é muito irônica ali, ela é muito sarcástica, é muito legal também, até por isso que ela é incrível, sabe? Ela tem uma baita de uma personalidade muito boa e assim revela uma bela surpresa no final. Muita gente vê aí em Twilight Princess uma cópia de Ocarina of Time. Eu não acho que seja uma cópia, eu vejo mais como uma homenagem ao Ocarina of Time. A homenagem é tanta que no final tem um espírito guerreiro ali que ensina alguns novos golpes para o Link. E quem é esse espírito guerreiro? Nada mais, nada menos do que o próprio Link, só que o Link de Ocarina of Time. Outra coisa que me faz gostar muito de Twilight Princess é que foi um dos jogos mais difíceis para zerar. Acho que foi o segundo jogo da franquia mais difícil para zerar. Eu falei tanto aqui em Ocarina of Time que chegamos ao segundo lugar, que é ele mesmo, sim, Ocarina of Time. Pô, Breno, mas se você colocar Ocarina of Time em segundo, Ocarina of Time é o melhor jogo de todos os tempos. Ocarina of Time é o melhor jogo de Zelda, Ocarina of Time é o melhor jogo de tudo que existe. E você não manja porcaria nenhuma, você é um idiota. Não, não. Na minha opinião, Ocarina of Time não é o melhor. Sim, na minha opinião, porque Ocarina of Time é sim considerado o melhor jogo de todos os tempos. Ele tem quase nota máxima. O que é muito interessante, já que apenas 3 pessoas começaram a produzir o Ocarina of Time. Lógico que depois o negócio se tornou imenso e tiveram que trazer mais gente para fazer o jogo. Mas 3 pessoas começaram a montar o melhor jogo de todos os tempos. Em Ocarina of Time você joga com o Link adulto e joga também com o Link criança. No começo era para ser só o Link adulto, mas aí os produtores acharam que seria legal ter aí um Link fofinho e tal, e atrair mais gente, e eles acertaram em cheio. Também Ocarina of Time quase foi um jogo em FPS, que é aquele tipo de jogo em primeira pessoa. Ainda bem que não foi, os caras pensaram, pô, mas aí o pessoal não vai ver muito Link, não vai ser legal. Ainda bem que não foi, ainda bem que se tornou tudo isso, porque o Ocarina of Time é muito bom, é sim outro divisor de águas aí, surgiu aí pro Nintendo 64, explodiu, mas não é o primeiro, sabe por quê? O primeiro é Majora Mask. Majora Mask ficou pronta em 1 ano. E aí você pensa, nossa, que porcaria que deve ser isso. Não. Majora Mask é um dos jogos mais incríveis que existem e fica aí na minha primeira posição. O Majora Mask é tipo um side quest aí do Legend of Zelda. Ele não se passa em Hyrule, ele se passa em Termina. Ele não tem nenhuma menção aí a Ganondorf ou a Triforce. Enfim, são todas as pessoas meio novas, sabe? Tem um vilão novo. Você corre contra o tempo ali, literalmente, porque você tem 3 dias para resolver tudo antes que a lua caia no mundo. Esse sim foi o jogo mais difícil de Legend of Zelda, porque eu ficava desesperado com aquele tempo rodando. E ele também é um dos mais originais, o mais desesperador e quem sabe também o mais triste aí de toda Legend of Zelda. Ele apresenta aí o menor número de desafios principais de toda a série. Mas os personagens são simplesmente fantásticos e muito bem desenvolvidos. Eles mudam aí algumas vezes a maneira de agir de acordo com o horário. E tem também aí uma boa teoria que circula na internet que diz que Majora's Mask é nada mais nada menos do que aquela aceitação de morte. Sim, Link estaria indo de encontro a ela. Tem aqueles 5 estágios: a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. Então, se tudo isso for verdade, é mais um motivo para botar Majora's Mask como um dos mais tristes da série. Se você jogou todos eles, ou não jogou nenhum, ou jogou um, ou jogou outro, tá curioso em algum deles, joga, vem aqui, me fala o que você achou, me fala se eu tô certo ou não, com educação, você não é o sabe tudo.
Me segue aí no Instagram, me segue no Facebook, me segue no Twitter, em qualquer rede social, é Breno Pinheiro, é facinho de achar. Assina o canal, dá o seu joinha, deixa assim sua opinião, vamos conversar sobre essa coisa linda e maravilhosa que é Legend of Zelda. E é isso, a gente se vê quando der.